Eu cliquei noite em mais uma edição do Conexão Assisa. Hoje mais uma palestra super importante aqui na série da entidade sobre planejamento de vendas. E ao meu lado, nosso querido amigo empresário e consultor empresarial Marcelo Alciati. Marcelo, boa noite. Hoje nós vamos falar muito sobre vendas, que é o que todo mundo precisa muito, que é vender, não é verdade? Mas existe, claro, um planejamento para que isso aconteça. Quais são as técnicas? Qual é esse planejamento que os convidados de hoje vão poder acompanhar aqui? Bom, vamos até deixar bem claro que o planejamento faz parte do comportamento. Então, muitos dos vendedores e dos empresários que estão nos vendo agora, pode ter certeza que os resultados acontecem, mas eu preciso ter dentro de mim a confiança de que é possível alterar os resultados da minha empresa. E o planejamento de vendas, ele vem como uma ferramenta de trabalho, tanto do ponto de vista das coisas antigas, né? Ter um caderninho de anotação, construir um banco de dados, como também usar dos meios tecnológicos a favor da empresa. Então, planejamento é um olhar para o futuro, ter em mente quanto eu quero faturar, quais são os recursos que eu tenho, qual é a equipe que eu preciso ter para poder efetivamente construir um time de vencedores e, sobretudo, o mais importante, que é a execução, pôr em prática aquilo que eu coloquei no papel e que a minha equipe foi motivada a fazer. Então, tudo parte de dentro da pessoa. Tem que mudar a atitude, mudar o hábito, para que ela possa ter o resultado final após todo esse processo que você citou. Isso, porque veja bem, o mundo está muito recheado de metodologias, existem técnicas diversas, existe uma condição hoje que qualquer pessoa tem acesso às informações na internet e todas as ferramentas disponíveis pelas instituições, mas algumas pessoas ainda me perguntam: poxa vida, Marcelo, tem tanta tecnologia, tem tanta metodologia e eu não consigo aplicar. E por que isso acontece? Acontece que perde-se o foco ao longo de um processo. Então, você que está nos vendo agora, tenha em mente que construa um planejamento estratégico, mas coloque metas pequenas, para que você consiga, aos poucos, ao longo de um período pequeno, chegar a um resultado de maneira bem efetiva. Eu sou daquela época ainda de que o olho a olho, né, o olho no olho é o que mais vale, apesar de toda a tecnologia. Aqui hoje nós temos representantes de vendas de várias empresas, online, pessoal, no balcão da loja, enfim. Dentro de um planejamento todo, como que a gente faz? Já que a venda hoje muito se faz pela internet, online, mas como é que fica essa venda olho a olho? Como é que a gente faz para que isso surta efeito? Eu penso o seguinte, que o relacionamento humano não substitui nada. Né? O preço de um abraço não tem preço. Então, eu digo um abraço, mas é o contato físico. Você pode fazer boas negociações por e-mail, você pode fazer boas negociações pelas mídias sociais, mas você precisa que o cliente te veja. Você precisa ir fazer uma visita cordial, se for o caso. Existem alguns segmentos que você faz efetivamente vendas por internet, mas quando você tem a capacidade de conhecer o seu cliente olho a olho e entender a expressão que ele está transmitindo quando você está falando do seu negócio ou do resultado que aquilo que você está vendendo vai proporcionar a ele, você começa a ter um relacionamento. Relacionamento gera intimidade e é muito mais fácil você vender para amigo do que para uma pessoa que não te conhece. E isso mantém também uma fidelidade, né, Marcelo? Muito. A fidelidade hoje é o que mantém o mercado. A gente tem visto aí uma relação bastante grande de empresas que estão com dificuldade financeira, porque não vende, né? A empresa pode ter todas as estruturas possíveis, mas se ela não colocar em prática a venda, ela não vai sobreviver. Então, hoje, você cuidar de pessoas, tanto do ponto de vista interno da sua empresa, como do ponto de vista externo, é a bola da vez. Então, a capacidade que a pessoa tem de vender é a capacidade que ela tem de se relacionar com os outros. Agora, nós sabemos que nós temos aí no Brasil milhares de desempregados, infelizmente. E dentro dos cursos que você promove, né, inclusive no próprio planejamento de vendas, a gente começa a notar aí as deficiências das pessoas, de um aprimoramento mesmo. O brasileiro como um todo precisa se aprimorar, se capacitar ainda mais, né, Marcelo? A gente estava comentando que a gente não tem um indicador, um coeficiente certo, mas dentro desse universo de pessoas desempregadas, uma grande maioria delas não são capacitadas. Eu imagino que hoje, se você precisa contratar um bom vendedor, um bom gerente de vendas, ele tem que conhecer muito sobre o processo de vendas. Todo mundo pode ser bom vendedor. Não só compra aqui que é bonitinho, veste bem,
Ou é saboroso, né? Não, Isso, né? ele tem que conhecer também o comportamento do consumidor. Porque, de repente, ele está dizendo o seguinte: compre, 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 mas comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E para que o outro entenda o que eu estou dizendo, eu preciso ser qualificado. Pode parecer bobagem, mas eu encontro em algumas empresas ainda vendedores que não usam e-mail no mundo que nós vivemos. Alguns só usam e-mail. Então, precisa ter uma dosagem. Meio termo aí. Um meio termo. Quando a gente fala de treinamento, de capacitação, a gente fala de comportamento. A qualificação não é só a qualificação técnica, saber usar o e-mail. Eu ainda vejo muita gente não usando o e-mail. Mas, sobretudo, ele ter a capacidade de aprender. Muitos não crescem porque a minha empresa não investe em mim. Mas daqui para frente poucas empresas vão investir em você. Daqui para frente é você que vai investir em você para você ter o seu resultado. É o autoinvestimento. Se a gente não se parar para pensar e saber como eu estou hoje. Hoje eu estou melhor que ontem e vou estar pior do que amanhã, isso é um mundo competitivo. Existem 11 milhões de desempregados, mas quantos vão fazer diferença quando, se você é empresário, vai fazer diferença na sua empresa? E se você é uma pessoa que está desempregada ou trabalha numa empresa, o quanto você vale para ela? Se você sair, o trabalho vai permanecer ou você vai fazer falta? Isso que a gente chama de qualificação. Por isso que essas palestras que a gente acompanha aqui na CISA são sempre muito importantes. A gente frisa que você deve entrar em contato com a entidade, obter informações quando serão as próximas, os assuntos, os palestrantes, todos eles muito capazes. E aí participe, é muito importante, como o pessoal que está fazendo aqui hoje em mais uma edição da palestra, onde eu estou Planejamento de Vendas com Marcelo Alciati. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado, CISA. Obrigado. A gente volta semana que vem com a próxima edição do Conexão CISA. Até lá.